Graça e paz, irmãos e irmãs. No texto de Efésios, que é o nosso texto básico, hoje nós vamos falar sobre resistir realmente ao inimigo, não dando oportunidade para ele, como falamos da vez passada. No capítulo 6, verso 16, diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma das coisas, que aqui fala é que nós temos que embraçar esse escudo da fé. E aí, então nós vamos realmente poder, vamos ter a capacidade de apagar esses dardos inflamados do maligno. E um dos dardos que muitas vezes o inimigo lança sobre nós é a ideia de nós realmente reclamarmos, murmurarmos sobre todas as coisas. Há uma história que eu acho interessante de um homem, o nome dele era Tomé, e ele resolveu entrar para uma ordem religiosa. E naquele tempo, cada ordem religiosa tinha as suas regras. E uma das coisas que realmente nessa ordem precisava fazer era o voto de silêncio. E a cada 10 anos é que poderia se falar algumas palavras. Então Tomé entrou ali naquele lugar. E ele ficou então todo aquele tempo, 10 anos, sem poder falar, sem poder se expressar com palavras, enfim. E aí então, passado 10 anos, ele foi chamado ali para o seu líder, e aí então falou: Tomé, passou 10 anos, então você pode falar alguma coisa agora. Então Tomé disse: comida ruim. E então ele saiu, ficou mais 10 anos ali naquela ordem, e depois, passado 10 anos novamente, ele vai até a presença do líder, e aí então o líder disse: Tomé, o que você quer dizer? E aí, então Tomé falou assim: cama dura. E aí então o líder dispensa ele, e passado mais 10 anos, ou seja, já tinha passado 30 anos, e aí então quando ele se apresenta novamente ao líder, o líder diz: o que você quer dizer então para nós hoje, Tomé? E aí então Tomé diz assim: desisto. E sabe, essa história parece engraçada, né? 10 anos ele diz: comida ruim, cama dura, eu desisto. E aí então o líder fala para ele assim: eu sabia, Tomé, você só reclama. E sabe, mas muitas vezes nossa vida é assim, né? Só reclamando das coisas. E por isso nós precisamos levantar o escudo da fé para apagarmos esses dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças. Por que em tudo? Porque quando eu estou dando graças a Deus em todas as coisas, eu estou reconhecendo a soberania de Deus. Eu estou reconhecendo que minha vida pertence ao Senhor. Senão eu vou ficar de tempos em tempos realmente reclamando: a comida é ruim, a cama é dura, e aí então eu irei desistir. Sabe, amados, dar graças em tudo não é colocar um falso sorriso no rosto, mas é uma expressão sincera daquilo que realmente enche o nosso coração. Se o nosso coração está cheio da presença do Senhor, nós poderemos dar graças em todos os momentos. Isto faz parte desta armadura celestial, o escudo da fé, no qual nós podemos apagar principalmente os dardos das murmurações, os dardos da insatisfação, os dardos que muitas vezes nos impedem de sermos bênçãos em nome do Senhor, bênçãos para a nossa família, bênçãos na vida da igreja. Por isso nós precisamos termos firmemente, nas nossas vidas, que Cristo, Ele é todo suficiente, porque o inimigo, ele é especialista numa área chamada criar insatisfação. Em tudo nós precisamos reconhecer a presença do Senhor. E quando nós andamos realmente com o escudo da fé,
nós vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo diz o seguinte: olha, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, toda a tentação, ela é possível nós passarmos por elas, não cairmos em tentação, porque o Senhor, Ele que vai trazer para nós, Ele que vai nos ajudar, Ele vai nos dar o livramento. As tentações que nos sobrevêm, elas não são únicas, elas vêm para todas as pessoas. Todos os cristãos são tentados, são realmente levados em algum momento ou outro a cair. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, que são suportáveis, porque Deus está conosco. Por isso, o autor, William Barclay, comentando essa parte, diz o seguinte: ninguém tem que cair em nenhuma tentação, porque junto com ela está a saída. E não se trata do caminho da rendição, nem da retirada, mas sim do caminho da conquista no poder e na graça de Deus. Realmente, como diz Barclay, ninguém tem que cair, porque nós temos o poder e a graça de Deus. Nós falamos sobre o cinto da verdade, que é a primeira peça dessa armadura e tem que ser nesta ordem. A segunda peça é a couraça da justiça, que é realmente que vai proteger o nosso coração, principalmente dos ataques do inimigo, quanto à questão da culpa, de tentar nos privar realmente da presença do Senhor. E falamos também sobre o calçado, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Agora nós vamos falar que no momento da tentação, levante o escudo da fé. Busque a palavra de Deus, busque a verdade de Deus, que é Jesus. Muitas vezes, sabe, irmãos, não há uma explicação plausível, para muitas vezes a nossa irritação, desânimo, depressão, cansaço, mas muitas vezes nós podemos dizer assim que pode ser os dardos inflamados do maligno. Pode ser que em algum momento o dardo da insatisfação tenha nos atingido. Talvez abaixamos o escudo, talvez não usamos o escudo de uma maneira adequada. Então, só para você ter uma ideia, o escudo de um soldado romano, ele tinha mais ou menos de altura 1,20 m por 80 de largura. Talvez o meu tinha que ter talvez 1,60 m de largura, mas o importante é que esses escudos, muitas vezes eles eram usados em parceria. Se você já assistiu um filme de guerra com soldados romanos, muitas vezes eles formavam, vamos dizer assim, como se fosse um casco de tartaruga. Muitos ajoelhavam e cobriam todas as laterais e alguns cobriam a parte de cima, então eles ficavam todos protegidos das setas, das flechas do inimigo. E assim é a igreja. Imagine uma igreja por isso que o inferno não prevalece contra a igreja, porque os irmãos estão um do lado do outro, embraçando o escudo, protegendo um ao outro. E é interessante que quando esse escudo muitas vezes era usado, então se colocava ele no chão e o soldado se ajoelhava. O escudo da fé é acompanhado com fé, oração, a palavra de Deus, e dessa forma nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Por isso precisamos nos revestir de toda a armadura. Os dardos do inimigo, eles podem surgir das mais variadas formas, mas eu tenho para mim que a base
dessas setas, porque assim, muitas, na época, essas setas, elas eram embebidas assim num tipo de combustível, e quando eles atiravam, eles acendiam, e aí então quando chegava no alvo, aquele paninho ali, vamos dizer assim, embebido naquela substância de combustão, aumentava e ampliava o fogo. Uma das coisas que o inimigo lança, né, a sua seta, e depois ele quer espalhar, principalmente eu creio que é a dúvida. Por isso, a consistência desse escudo é fé. O escudo utilizado, né, como eu disse, pelo soldado romano, ele tinha que embraçar para poder vencer esses dardos. Não importa a forma que os dardos tenham, esses dardos, ele tem origem no maligno. Sempre ele vai tentar. Muitas vezes um dardo pode ser um sussurro, um lampejo do mal, que vai tentar nos enfraquecer, desanimar, causar sentimento de culpa pelo pecado que já foi perdoado. E muitas vezes eu vejo pessoas usando termos assim, porque o inimigo já lançou uma seta na vida dele. Então ele fica se perguntando, o que será que está errado comigo? Como eu posso ser cristão e ter esses pensamentos assim? Então nós precisamos do discernimento. Nesses momentos trazer para a luz, para ver se não é uma seta do inimigo que tenta nos desanimar. Então é importante que compreendamos isso, né? Porque os dardos inflamados, eles fazem parte da estratégia do inimigo. Eles vão tentar nos impedir para que nós não sejamos a bênção que Deus quer que sejamos. Porque o mal e a maldade, nós já temos comentado, é real. Ele vai sempre estar ali presente, vai sempre tentar nos separar realmente de Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esses dardos parecem surgir muitas vezes dos nossos próprios pensamentos, do nosso interior. Quando falamos sobre a carne, nós realmente entendemos que existem algumas coisas que partem de nós, mas tem algumas coisas que tentam atrapalhar nosso pensamento, a nossa razão, mas isso são coisas que vêm de fora, são esses dardos inflamados. Então eu tenho que ter discernimento, será que está vindo de mim mesmo ou está vindo de fora? Sempre que surgir dúvidas no seu coração em relação a sua posição, vamos dizer assim, em Cristo Jesus, fique com a palavra, fique com aquilo que a Bíblia diz e não o que os seus sentimentos estão dizendo naquele momento. Por isso, quando o apóstolo Paulo em Romanos diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, porque ele testifica ao nosso Espírito? Porque no nosso Espírito não está ali alojado emoções, sentimentos e vontade. O que está alojado ali é a dimensão da comunhão com Deus. Por isso, fique com a comunhão e a ministração do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Então, quando vier a seta da dúvida, permaneça na presença do Senhor. O inimigo, nós queremos enfatizar isso, ele vai tentar gerar dúvida, tentar trazer culpa e vai procurar nos afastar do caminho que é Jesus. Agora, o problema não é a dúvida em si, mas sim nos deixar dominar pelas dúvidas. Em alguns momentos as dúvidas aparecem. Se você ler os Salmos, vários salmistas, muitas vezes eles diziam assim, Senhor, parece que o Senhor não está nos ouvindo, parece que as coisas não estão fluindo como deveriam fluir, mas no final eles se reconhecem, mas Tu és Deus, mas Tu és o Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Então nós precisamos embraçar, e aqui lembre-se dessa expressão, sempre o escudo da fé. Então, esse ensino do apóstolo Paulo aqui, que só existe um modo, né, de nós lidarmos com esses ataques dessas setas, embraçando sempre o escudo da fé. E alguém disse que fé
é você agir segundo a convicção que nós temos em Cristo Jesus e sua palavra. Né? Então, como nós temos possibilidade de exercer levantando o escudo da fé? Porque nós temos a convicção de que Cristo é a verdade. Lembra-se, então, por isso que a verdade é a primeira parte e é essencial para a armadura celestial. Nós temos convicção porque nós temos a couraça da justiça que vai guardar o nosso coração para que nós acreditemos que estamos salvos e estamos na presença do Senhor por pura graça. E também nós temos a convicção de que nossos pés estão calçados com a preparação do Evangelho, o Evangelho da paz. Então, nossos passos são firmados pela palavra do Senhor. É a palavra que não nos deixa cair. Quando você lê ali no livro de Mateus, no final do capítulo 7, diz que aqueles que ouvem e obedecem à palavra, perceba, ouvir e obedecer, é comparado como aquela pessoa prudente que constrói a sua casa sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é a palavra de Cristo que vai nos ajudar quando a chuva cair, o vento soprar, o rio subir, enfim, nós estaremos ali fortalecidos pelo Senhor. Então, levante sempre o escudo da fé, creia na verdade que é Cristo, creia que Deus o ama e Deus amou o mundo de tal maneira e Deus continua amando a cada um. Agora, não creia nas mentiras do inimigo. O inimigo ele é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio ele mente e ele tenta enganar o ser humano porque ele sabe o que é estar na presença de Deus e ele perdeu essa dimensão da presença de Deus. Ele sabe o quanto é bom estar na presença de Deus e como ele não pode usufruir mais da presença abençoadora de Deus, ele quer impedir que todos nós descubramos o maior prazer que podemos ter, que é ter Deus em nossos corações e viver para Deus. Lloyd Jones, comentando sobre a questão do escudo da fé, ele diz: fé aqui é a capacidade de aplicar rapidamente o que cremos, de modo a repelir tudo o que o diabo tenta fazer conosco. Então, Lloyd Jones diz assim, que você levantar o escudo da fé é você aplicar, mas ele usa a expressão rapidamente, tudo aquilo que você crer, e dessa maneira você vai repelir, você vai anular os dardos inflamados do inimigo. Então, quando vier algum dardo inflamado, aplique a palavra, fique com a palavra de Deus é que realmente traz para nós tudo aquilo que nos capacitará a sermos, como eu sempre enfatizo, em Cristo Jesus, como diz a palavra, mais do que vencedores. Então, ao exercermos ou exercitarmos a nossa fé, nós estamos nos sujeitando a Deus. E a palavra diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que permanecer firmes na nossa posição junto com Cristo, como eu falei, dentro daquela dimensão de um escudo, um irmão com o outro, e nós formarmos essa proteção. Então, como igreja, estarmos reunidos realmente para juntos apagarmos esses dardos inflamados do inimigo. Paulo diz ali, em Romanos capítulo 8, o versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, nós somos vencedores porque Cristo nos amou, Ele nos ama, e através desta dimensão do amor de Deus, nós passamos a ser esses vencedores. Então, nós temos a paz do Senhor, nós temos a verdade do Senhor, nós temos realmente a dimensão da fé que nos leva realmente a aplicar no momento exato a palavra do Senhor
e aplicando a palavra do Senhor, nós anulamos as mentiras de Satanás. Então, nós podemos apagar esses dardos inflamados, levantando o escudo da fé, nos sujeitando ao Senhor, acreditando realmente na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é verdade para nós. Então, a cada momento, a cada instante, né, a Bíblia diz que nós somos estes que são mais do que vencedores. Então, não acredite nas mentiras do inimigo. Muitas vezes as pessoas acreditam nas mentiras do inimigo. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias falou assim: mas eu não passo de uma criança, quem sou eu? Quando Deus chama Gideão, Gideão também, quem sou eu? Quando Deus chama Davi, Davi também era, vamos dizer assim, um menos indicado na perspectiva humana para ser o rei. Mas todas essas pessoas, Gideão, Sansão, o próprio Davi, o próprio apóstolo Paulo, o que fez a diferença é a presença de Deus na vida deles. Noé pôde construir uma arca, nunca tendo feito um curso de carpintaria ou de construção náutica, mas ele construiu um barco que foi adequado para ele, para sua família, para os animais ali, conforme a Bíblia relata. Muitas vezes nós vemos pessoas que não têm tanta habilidade, mas eles confiam no Senhor e Deus traz para eles aquilo que é necessário. Quando você pensar em duvidar, se volte realmente para a palavra de Deus, se volte para o Senhor de todo o coração. Não deixe que o inimigo continue lançando setas da dúvida, do medo, setas de inseguranças, setas que realmente atrapalham. Há uma canção feita por uma pessoa que antes tinha problemas com drogas, e ele escreveu uma canção, e nessa canção ele diz assim: é bem difícil, Senhor, a gente ouvir as acusações do vil tentador, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Então é bastante difícil, né? Você ouvir as acusações do tentador ou palavras de pessoas que não querem acreditar que você tem uma nova vida. Lembre-se, como eu disse, essa é uma canção feita por uma pessoa que saiu do mundo das drogas. E muitas vezes, então, ele fala: o inimigo tenta me acusar novamente, ou pessoas não acreditam em mim. Então ele diz assim: mas então eu me volto para a tua palavra. E eu encontro, e ele usa uma expressão, eu vou usar a expressão que está ali no cântico, diz: e a gente encontra bastante coragem para continuar. Então que você possa encontrar realmente na palavra força para continuar a sua caminhada. Haverá acusações do tentador? Sim. Haverá momentos em que ele vai tentar depreciar a sua vida, tentar depreciar a sua oração, a sua leitura da palavra. Você não está orando adequadamente, você não está lendo a Bíblia. E muitas vezes o inimigo usa as mais diversas pessoas para não acreditar em nós e dizer que nossa fé é uma ilusão, que nossa fé não é real. Mas se apegue à palavra. Passará céus e terras, mas a palavra do Senhor não vai passar. Vamos estar orando, nós estaremos encerrando este nosso estudo nesta manhã, mas vamos juntos levantar o escudo da fé. Vamos pedir ao Pai Celestial: Pai, nos ajuda realmente a ser uma pessoa que ande e caminhe pela fé. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Senhor, traga para nós a consciência de que a Tua palavra
que é a verdade, nos trouxe realmente para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Não deixe, Senhor, que a nossa confiança seja abalada pelos dardos inflamados do inimigo. Nós queremos continuar vivendo na dependência do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que é ensinada, que a Tua palavra que é pregada, que a Tua palavra na qual nós meditamos, nos leve a cada dia a confiarmos mais e mais em Ti. Reveste-nos, Senhor, com todo o poder, para que possamos, Senhor, mostrar a este mundo que a armadura que nós estamos usando, ela vem do próprio Senhor. E é a única armadura, Senhor, que pode nos manter realmente de pé, mesmo diante das tentações. Que pode nos dar vida, Senhor, mesmo em meio às adversidades. Senhor, nós oramos no Teu nome, no nome santo, para que, Senhor, tenhamos o cinto, a couraça, o calçado e também, Senhor, o escudo, para em todos os momentos apagarmos esses dardos inflamados que insistem em tentar nos fazer desistir. Mas estamos, Senhor, firmes, pois a Tua palavra nos sustenta. Amém.